larguei, longe, longe do meu Salvador. Mas da glória ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, eu agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar desta graça sem par, que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, eu agora me alegro em sua luz. Oh, que grande prazer inundou o meu ser, conhecendo esse tão grande amor, que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, eu agora me alegro em sua luz. Eu agora me alegro em sua luz. Graças a Deus. Bom dia, queridos. Bom dia, moçada. Que privilégio a gente poder estar juntos aqui mais uma vez, né? Irmã Rita, querida. Carlos está aí, né? Eberson, Luanda, Vilda. Que joia. É que eu estou conseguindo ver aqui, né? Regina. Quem mais está aí, dá um joinha aí. Bom dia, moçada. Que sejam todos bem-vindos à nossa congregação virtual aqui, que já tem se tornado assim parte do nosso dia, para a gente começar o dia diante do Senhor, nesse momento de comunhão e oração. Aline, Flaviana, oh, que maravilha, maravilha. E o intuito da nossa jornada aqui, gente, não é outro senão, como eu tenho dito sempre, que é cooperar na sua paz. Colaborar, a gente ser contribuinte de algum modo para que o seu dia seja um dia na presença do Senhor, porque a gente tem tanta distração nessa vida que nos distraem do nosso propósito, da nossa direção, que a gente precisa sempre se ajudar mutuamente para que a gente não se perca, para que a gente não se embarace. Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer, Pai Santo bendito, por mais um dia que o Senhor concede a mim, aos meus irmãos, aos amigos aqui, ó Pai, que nos associamos, nos reunimos virtualmente aqui para te buscarmos, Senhor. Obrigado por mais um dia, por mais um ciclo que se abre, ó Pai amado, na nossa existência. Eu quero te rogar que esse dia seja um dia que os nossos corações estejam sensíveis, ó Pai, perceptíveis às sutilezas, Senhor, do inimigo, para que estejamos na luz de fato, para não tropeçarmos, ó Pai, para não sermos iludidos, para não entrarmos no caminho do engano, do erro, para não pegarmos as trilhas erradas dessa vida, Senhor, porque, ó Pai amado, somos vocacionados, somos chamados por Ti, Senhor, para a vida eterna. Que esse senso de direção e de propósito, ó Pai, jamais se aparte do nosso coração, da nossa alma e da nossa mente. É que eu te rogo em nome de Jesus.
Amém, amém. Irmã Cássia também está aí, né, querida? Bem-vinda, Cássia. Maravilha. Quem mais está aí que eu não falei o nome? Amém, amém. Eu queria, para a gente começar o nosso dia, eu queria ler um trecho aqui na carta, na epístola aos Hebreus. Aí uma celeuma, uma controvérsia durante milênios até, de quem é o autor da carta aos Hebreus, e muitos têm afirmado. Eu não estou aqui para esse tipo de conversa. Ele cabe noutra hora, noutro lugar. Mas o meu objetivo aqui, o nosso objetivo é simplesmente a gente absorver aquilo que o texto sagrado tem para nós, a fim de que a gente possa dele extrair o alimento, extrair aquilo que vai trazer para nós o renovo, que ele possa iluminar os nossos caminhos, né? Hebreus capítulo 12, versículos 1, 2 e 3. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Leveza, leveza. Se você olhar o contexto anterior a esse texto, capítulo 11, ali é chamado a galeria da fé, não é? O autor narra alguns personagens que foram de modo tão poderoso usado por Deus, foram poderosamente abençoados e abençoadores daqueles que os fizeram parte do seu momento na história, porque tiveram fé. E o autor aos Hebreus diz que fé, ela é convicção daquilo que a gente não vê. A esperança, ela está sempre ali, ainda que a gente não veja, mas a gente acredita. É assim a fé, é essa a proposta do caminho que você e eu temos. Você ainda não viu o céu, né? Às vezes a gente acha que o céu é o telefone novo que você comprou, o carro novo que você pôde experimentar, ou ainda é um sonho inatingível, aquela televisão mega 8K e etc, etc. O céu é isso. O céu é quando você encontrar sua alma gêmea. E aí, enquanto a gente espera esse tipo de céu, a gente vai experimentando inferno, deserto, depois uma possível possibilidade, mas depois a gente volta para o inferno e para o deserto. A nossa carreira, a carreira que nos está proposta é a carreira para a eternidade. E nós temos essas pessoas como exemplo, sim, na história, mas o nosso exemplo, o nosso alvo é Jesus Cristo. E ele nos ajuda a mantermos o foco, a não nos distrairmos. Ele diz, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. A gente segue quem? A gente crê em quem? Você crê no pastor? No método de crescimento da igreja? Na visão? Na estratégia? Você crê no jeito de louvar? Nas palavras ditas na oração? O autor e consumador da nossa fé, aquele que nos chamou para ele mesmo, é Jesus Cristo. E aí a gente olha para ele como exemplo. Nosso alvo é Jesus Cristo. Paulo diz, olha, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Eu imito a Cristo, então faça como eu. Né? Imita a Cristo também, é assim, nós somos chamados para olhar para Jesus, porque se a gente não olhar para ele, a gente vai se perder. Quantos não estão aí pesados, desanimados, porque de repente olhou para um líder espiritual e esse líder espiritual deu uma escorregada, não atendeu, né? Tratou você de forma indigna de quem de fato carrega o bom nome do Evangelho do Senhor Jesus, mas também quem disse que você e eu devemos nos espelhar nessas pessoas. O autor e consumador da nossa fé é Jesus Cristo, e ele diz, olha,
ele presta atenção que em troca da alegria que estava proposta para ele, ou seja, em troca daquilo que é passageiro, daquilo que está aqui cheio de propostas de vida, naquilo que termina aqui, a gente termina, a gente nem sabe quando. A vida aqui, você e eu, ninguém de nós, quem é que pode, por mais poderoso, por mais rico, por mais sábio, por mais influente que seja, quem de nós pode gerenciar, pode dizer, não, eu vou viver até tanto, você vai viver até... Ninguém de nós gerencia. Portanto, que nós tenhamos esse senso da brevidade, do sopro que é a nossa existência aqui, mas olhando para Jesus, porque Ele é a razão da nossa vida. E aí a gente observa o seguinte, ele não ficou empolgado, ele não se encantou, não se iludiu, não ficou aí de boca aberta com os brilhos fugazes desse mundo, com as propostas que poderiam tirar ele do alvo. Mas, noutra parte aqui, o autor diz, olha, não vamos ser como Esaú, que irmão de Jacó, né, que em troca de um prato de lentilha, ele desperdiçou algo que seria muito maior, algo que teria muito maior durabilidade, algo que seria para ele de verdade eterno. E é assim, se a gente olha para Jesus, aquilo que ele tinha de proposta aqui para reinar. Quantas vezes você viu Jesus, as pessoas querendo proclamá-lo rei, e ele, meu reino não é desse mundo. Será que você suportaríamos tamanha bajulação? Mas Jesus sabia que as coisas aqui são fugazes, a humanidade é instável, aqueles mesmos que te aplaudem, daqui a pouco são aqueles que vão te apedrejar, aqueles que juram amor eterno a você, de repente são aqueles que vão te perseguir com ódio mortal. É assim a natureza da existência, por isso a gente olha para Jesus, aprende com ele. E o que ele fez com quem o bajulava? Ele não ficou afetado. Ele não acreditou nisso, porque sabe que isso passa. E o que ele fez com aqueles que agiram com ódio contra ele? Ele simplesmente perdoou e seguiu olhando firmemente. E o autor diz aqui, considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis nas vossas almas, desmaiando em vossas almas. Ora, a oposição dos pecadores religiosos foi a maior que Jesus sofreu. Porque a turma da religião imagina que não é tão pecador assim mais, né? E o apóstolo João disse, se nós dissermos que nós não temos pecado, além de mentirmos, nós estamos fazendo o Filho de Deus mentiroso. Ou seja, a gente tem, além de ser descarado, não é? A gente ainda imputa pecado àquele que é santo, porque mentira não é pecado. Portanto, quando a gente recebe oposição, não tenha dúvida, a moçada da religião, assim, quando eu digo a moçada da religião, gente, eu não estou falando simplesmente daquelas pessoas que frequentam o templo que você frequenta. Esse é um espírito que passa e que vive aí no ar, no mundo. As pessoas, elas imaginam que o mérito da presença de Deus na vida delas, a virtude de Deus é por causa do esforço próprio, é por causa da sua justiça, é por causa da sua sabedoria, é por causa da sua autodeterminação, mas não, é tudo graça do Senhor. Por isso que a gente olha firmemente para o autor e consumador da nossa fé, porque quando eventualmente eu não conseguir atingir o patamar da minha própria expectativa de espiritualidade, eu olho para ele e vejo que nele eu sou perdoado. Vejo que nele eu sou reconciliado, porque Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, e ele nos deu, não imputando aos homens as suas transgressões, e ele nos deu a mensagem da reconciliação. Ele não imputou o pecado a mim, desde que eu confesse e o abandone. Então eu vou olhando firmemente para Cristo, vou desembaraçando dos pesos, dessas cobiças que... Observe que a maioria daquilo que nos deixa ansioso está relacionado às expectativas que a gente tem de grandeza, de aquisições, de reconhecimentos aqui nessa terra. Porque se a gente olha firmemente para o autor e consumador da fé, cada vez mais as coisas dessa terra vão sendo colocadas no segundo plano, no segundo ou terceiro plano. O que vai contar para a gente de verdade é a comunhão diária, ininterrupta com o Senhor Jesus, é a consciência de que Ele está em nós, e aí a gente vai sendo cada vez menos
seduzido e cada vez menos afetado por aquilo que acontece no nosso exterior, afrontas, injustiças, até mesmo bajulações, propostas de lucro, de prazer, propostas de grandeza, enfim, a gente vai de fato olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Então, siga isso que o autor disse aqui, desembarace dos pesos. Quais os pesos você identifica em você que tem deixado a sua jornada pesada? Amargura, decepção, culpa, insegurança, ansiedade. Desembarace disso, olha para o Senhor. Quais são os pecados que tenazmente te assediam? A gente sabe, não é? Cada um de nós tem uma estrutura emocional, psicológica, enfim, diversa, e cada um de nós, às vezes a gente julga o outro porque ele peca diferente da gente, mas todos nós igualmente a gente tem alguns pecados que eles estão ali insistentes na vida da gente, é o nosso calcanhar de Aquiles, é o nosso ponto fraco. Se a gente deu uma vacilada, de repente a gente está lá, né? Às vezes tem gente que mente sem necessidade, tem gente que não consegue ver a possibilidade do dinheiro e ele vende a mãe, às vezes até nem entrega, mas vende. Né? Então, que a gente possa observar olhando firmemente para o Senhor Jesus hoje, porque a proposta que está dada para mim e para você que cremos em Jesus não é uma proposta de grandeza terrena. Aqui pode ser ou pode não ser. As coisas aqui você pode ou não ter. Tanto faz, porque tudo aqui passa. Você tendo, vai ficar aqui. Você não tendo, vai passar. Você adquirindo, é o meu alvo. Se adquirir, não coloque nisso o seu coração, mas seja sempre grato a Deus e sempre apto, pronto a repartir, a compartilhar a sua alegria com os outros, a não acumular, para que isso não apodreça em você. Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. A carreira que nos está proposta é para a eternidade. E quem crê na eternidade, nada é fim. Simplesmente mudança. Porque a gente ainda não é o que seremos. E enquanto a gente não é o que vai ser, a gente vai sendo aquilo que é possível, desembaraçando de peso e olhando firmemente para o Senhor. Então pare de olhar para a circunstância, esperar nos políticos, ficar olhando para quem devia ser e não é, olhando para quem fala em nome de Deus e não devia falar assim. Pare de olhar para essa turma. O mundo é assim mesmo, é caído. Jesus disse que é assim mesmo. Não vamos nos iludir. Davi diz, habita na terra e alimenta-te da verdade. Para de alimentar de fantasia, ilusão, né? de poliana moça, de romantismo, de ficção. Não, vai na realidade, mas sabendo que você e eu, mesma medida que cremos, estamos reconciliados com Deus em Cristo. Amém? Eu gostaria, portanto, de orar agora com você, pelo seu dia, por aqueles que estão enfermos, por aqueles que estão aí se preparando para o seu dia de trabalho, de repente estão, né? A gente está voltando do feriado aí, um feriado mais prolongado, muitos sequer tiveram esse feriado, mas você que, tanto faz, você que está começando o seu dia, as suas responsabilidades, as suas demandas, que o Senhor te dê sabedoria, que o Senhor abra as portas, que você olhe para Jesus, que você não interfira indevidamente no negócio de outro, que você não se sinta sequestrado pela injustiça cometida contra você, perdoa, vai seguindo adiante, que na medida que você e eu vamos olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, nós estamos como ovelhas nas suas mãos e ninguém arrebata as ovelhas de Jesus das mãos dele. Nós seremos livres, libertos, nada vai nos atingir na mesma medida em que nós caminhamos na sombra de Cristo. Quero orar também por você que está aí com sua vida familiar, sua vida afetiva, destroçada, aí, que o Senhor venha trazer a paz para você, que você saiba que você não depende, não é do outro, você depende de Jesus Cristo. O outro é tão carente quanto você. O outro é tão... Minha avózinha tinha um dito assim pra gente, eu sempre gosto de dizer, meu filho, você não pode ficar esperando abraço de quem não tem braço. Né? E às vezes a gente imagina que é o abraço do outro que vai trazer o consolo pra gente. E às vezes ele não tem braço, ele também está lá carente e cheio
das suas esquisitices, cheio das suas lutas, suas demandas, seus fingimentos, seus pecados, não é? Que a gente possa olhar firmemente para o Senhor hoje. Amém? Vamos orar? Pai bendito, obrigado, Senhor, pelo privilégio que o Senhor me dá mais uma vez de, junto aqui com os meus irmãos, entregarmos ao Senhor as nossas petições, as nossas necessidades, as nossas ansiedades, as nossas enfermidades, as nossas angústias, ó Pai, as nossas carências, Senhor amado, a necessidade de provisão, Senhor, de restauração, ó Pai amado, da nossa alma, dos nossos corações, muitas vezes feridos, ó Pai, feridos porque tivemos expectativas erradas em onde não era para repousarmos a razão da nossa paz e repousamos, Senhor amado, em circunstâncias, no outro, ó Pai amado, enfim, Senhor, que vivemos no caminho do engano, Senhor, e que hoje sejamos, ó Pai amado, pacificados pela luz do Senhor, com cura, com restauração, com salvação, ó Pai, com libertação verdadeira, ó Deus amado, porque a Tua palavra diz que quando conhecemos a verdade nos liberta, Senhor, que conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, ó Deus, que essa manhã seja uma manhã de bênção, de paz, de alegria, grata ao Senhor, ó Pai, que haja gratidão, Senhor, consolo do Teu Espírito Santo, ó Pai, consolo que só o Senhor pode promover, só o Senhor pode nos dar, ó Pai, é que eu te rogo, agradecido já, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Gente, amanhã, quinta-feira, se o Senhor permitir, a gente vai estar aqui de novo, tá bom? E agora que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto, que o Senhor tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Bom dia, vai na paz do Senhor.